E aí, desenhista, você já teve aquele problema de entregar o seu desenho para o cliente ele olhar e não gostar do desenho? Aí fica chato, né? Às vezes você dedicou um tempão ali fazendo o desenho e ele não gostou, ele torceu o nariz e você fica tentando achar, poxa, será que esse cara é chato? Será que esse cara é muito exigente? É bom você primeiro ponderar algumas coisas, principalmente analisar de forma geral, até inclusive usando lógica, porque senão você vai ficar muito queimado com o cliente e você às vezes vai acabar paralisando, ou seja, você vai largar a mão de desenhar. Porque tem muitas coisas no meio do processo que às vezes paralisam a gente e faz com que você tire às vezes conclusões erradas. Eu fazendo muitos desenhos para as pessoas, eu achei curioso que tem muita situação diversificada, muito tipo de pessoa diferente e que gera uma série de problemas aí que se você não tiver bem claro o que são e o que não são, ou seja, dar o nome aos bois, você vai acabar se conflituando até com o desenho, tá? Então, para ajudar você nessa empreitada aí, eu trago esse vídeo de hoje. Mas para você que não me conhece, o meu nome é Matheus Machado, sou especialista em desenho há mais de 10 anos. Eu já ajudei centenas de desenhistas a aprender a desenhar, muitos que inclusive saíram do nível amador para o profissional. E se você quiser mais dicas de desenho, confere depois o link aqui da descrição, desenhoonline.com, tá ok? Então, deixa o joinha se você gosta de desenho, principalmente do nosso canal, e se inscreve aqui se você é novo por aqui. Então vamos lá, aí você entregou o desenho para o cliente, ele não gostou, ou às vezes ele ficou meio incomodado com alguma coisa. Sempre nesses processos é bom a gente considerar previamente o seguinte, antes de você pensar mal do cliente, como que foi a comunicação? Primeira coisa que você tem que entender é, a comunicação ela abre portas, mas ela pode gerar uma série de problemas se ela não for feita de forma correta. Às vezes o cliente ali encomendou o desenho esperando que o resultado fosse um, mas no final o resultado foi outro. Então o que acontece? É bom você mostrar algo do seu portfólio para ele saber mais ou menos como que vai ficar. Tem cliente que é muito otimista, então ele vai falar assim, nossa, esse desenho vai ficar show, eu confio em você e tal. Toma cuidado porque às vezes é só uma astralização dele. No final das contas ele nem sabe realmente como vai ficar, mas jogou ali todo o seu otimismo, né? E acaba, no caso, deixando você até magnetizado com aquilo. Nossa, vai ficar legal mesmo. Então esse cliente aí, vou fazer um desenho bem legal para ele. O interessante do negócio é você concentrar na comunicação. Às vezes o seu cliente utiliza gírias, né? Às vezes você entende aquilo de uma forma diferenciada, às vezes as palavras mesmo. Que se você for perguntar de pessoa para pessoa, cada coisa que a gente emprega na conversa, cada um entende às vezes de um jeito, né? Então tem termos assim que para uns está claro, para outros não. Tem gente, por exemplo, que confunde retrato com caricatura, caricatura com retrato. Então se você não tem bem claro isso na conversa, o que o cara está entendendo, é bom você colocar então um pingo nos is aí. Então tenta olhar tudo de forma lógica, tenta às vezes ajudar ele, né? Porque você tem que ajudar. Tem termos técnicos de desenho que a pessoa não é obrigada a saber, pô. Você que é desenhista, você pode ajudar ela a entender nesse ponto. Então fica ligado nesses detalhes da comunicação que ajuda muito. Então, sei lá, se tem portfólio, manda o link, né? Mostra de alguma forma, tira foto, manda para a pessoa, vai ficar mais ou menos assim, né? Então vai ajudar bastante, tá? Outra coisa que a gente tem que considerar é a questão da técnica. Qual que é o nível da sua técnica? Às vezes você acha que está desenhando muito bem para aquele estilo que a pessoa encomendou e às vezes você não está desenhando tão bem. E aí fica muito ruim, porque as pessoas têm um senso comum dentro delas que consegue perceber o erro, ainda que elas não sejam especialistas no desenho, ainda que elas não saibam desenhar. Então você tem que ficar ligado nesse bom senso. Às vezes quando você fizer um desenho, pergunta para outras pessoas o que elas estão achando, principalmente para pessoas sinceras, não para aquelas que vão te bajular, né? Nossa, seu desenho é sensacional, você desenha bem demais. Principalmente, toma cuidado então com essas avaliações. Pergunte então para pessoas sinceras para saber como que está o nível aí do seu desenho. Aí sim você começa a se lançar a fazer desenhos, né, de forma profissional. E o artista, querendo ou não, ele é muito vaidoso. Quando começa a mexer com o brilho dele ali, ele fica incomodado. Então tenta colocar tudo isso aí, ó, em pauta para você saber direcionar o seu trabalho da melhor forma possível para não ficar gerando experiências negativas. Dependendo, às vezes você está oferecendo serviço e você tem tanta experiência ruim nesse sentido, porque você não está preparado, que você começa a se conflituar. E se você quer se arriscar a si mesmo, esteja preparado a ouvir os comentários, porque se tiver algo errado, a pessoa vai falar, e vai falar às vezes da forma mais grosseira possível. Tá? Tem gente de todo jeito. Tem cliente que é muito astralizado, eu acho que vai dar tudo certo. Outros não explicam muito bem, falam de uma forma muito rústica, né?
No fundo até que é algo bacana, mas explica de uma forma muito superficial. Então o briefing ele tem que ser muito bem feito, né? Você tem que entrar em contato, perguntar, tem que entrar no mundo da pessoa mesmo, né? Se for possível mostrar exemplos e tal. Então, para cada técnica vai ter alguns problemas que são bem comuns. Por exemplo, o retrato, né? Você vai lá, gasta 12 horas para fazer um desenho e o que acontece? A pessoa olha e fala que não gostou. E às vezes o que está errado ali? Às vezes pode ser uma inaptidão sua, né? Às vezes um olho ficou muito abaixo, às vezes a sombra que você fez, ela ficou de uma forma muito chapada, ou seja, sem volume. Às vezes o sombreamento que você fez, a pessoa que era branca ficou morena, a pessoa que era morena ficou negra, ou às vezes a pessoa que era negra ficou muito esbranquiçada. Enfim, sempre vai ter um erro aí por trás que você tem que procurar entender. E às vezes você tem que estudar aquilo. Se for a tua dificuldade de sombreamento, procura estudar melhor para fazer um nível aceitável de desenho. Principalmente se for realismo, aí a pessoa vai ficar incomodada. Hiperrealismo, então, nem se fala. Não tem possibilidade de grandes erros, né? Então, assim, tudo isso é uma questão de você começar a analisar com calma, com lógica, tá? E justamente pontuar o que eu estou acertando, o que eu estou errando, aos poucos que você vai acertando. E desenha a si mesmo, principalmente trabalhar com desenho. É errando e acertando que você vai caminhando. E se você não tiver uma qualidade de arte muito boa e que quiser ganhar dinheiro com isso, esteja pronto, então, às críticas, tá? Então, sei lá, você pega, por exemplo, caricatura. Às vezes a pessoa, ela tem uma característica muito forte nela que você representa na caricatura e quando ela vai ver o resultado, ela fica incomodada. Nossa, você fez meu nariz muito grande, minha orelha é muito grande. Mas às vezes é a dificuldade dela mesma de lidar com o próprio problema. Então, quando você for fazer um desenho, esteja preparado para isso. Tem coisas que infelizmente não tem como você driblar. Isso daí é uma coisa que às vezes é um problema dela. Se ela está achando que o nariz está grande, aí vai depender de você ou não. Aceitar o que ela está falando ou não, reduzir um pouco, né? Para não incomodar com praticamente o orgulho dela. E você tem que ajustar conforme vocês, né? Algo que seja bom para você e para ele. Para que também não sucumba aí, no caso, a qualidade da sua arte, tá ok? Então, sei lá, você pega, por exemplo, ilustração. Às vezes a pessoa te encomenda um desenho, mas o estilo de desenho dela, que ela quer no caso, não é igual ao seu, ou às vezes o desenho que você está fazendo é um pouco diferente do traço que ela está acostumada. Então, é bom você mandar uma amostra, né? Ver, é isso que você quer? Às vezes tem desenhista que tem muita, no caso, versatilidade para poder desenhar em outros estilos. Então consegue driblar bem isso. Mas é bom você mandar sempre aí uma amostra para ela ver. Olha, vai ficar assim, vai ficar assado. Ou então, dependendo do caso, é preferível você rejeitar. Esse estilo que você quer eu não consigo fazer porque meu traço é esse. Às vezes é preferível você abrir mão de alguns trabalhos por causa da dor de cabeça que vai ter, tá ok? Então, basicamente é isso, tá? E você tem que considerar o seguinte, existem erros que são gerais, né? Às vezes pode ser um erro seu, pode ser um erro, por exemplo, do cliente, e você tem que entender que há erros no processo e isso pode acontecer. Só que o teu papel é errar cada vez menos, senão não tem estratégia, né? Sempre antes de pensar mal do cliente, pensa o seguinte, aonde foi que eu errei? Eu errei realmente? Qual é a parte que eu posso ajudar o cliente para estar errando menos ou estar fazendo um trabalho melhor? Eu tenho que melhorar a qualidade da minha arte? Pensa sempre isso antes de você começar a trabalhar com desenho ou se você estiver trabalhando, tenta corrigir isso, tá ok? Então ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei que ajuda bastante. Se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever, tá ok? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.